A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo. Dessa vez, um pouquinho diferente, nós estaremos aqui transmitindo o estudo sobre namoro, noivado, casamento, que tem sido feito pelo irmão Dida e a irmã Fabiana. Então, que você possa ser abençoado, edificado com esse conteúdo que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado aqui. Aproveite esse programa, que Deus te abençoe. Aqui eu, seu irmão Dida, da comunidade Ramá de Petrópolis, com a minha esposa Fabiana, também da comunidade Ramá de Petrópolis, para mais um estudo bíblico sobre o tema conduta cristã. Estamos falando sobre namoro, noivado e casamento, ainda no namoro. Aula de número 3, hoje estamos aqui mais uma segunda-feira, podendo compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a conduta cristã. E hoje falaremos um pouquinho do namoro no templo, o flerte, fuja da tentação, fuja do mau uso da televisão e algumas outras coisas. Amém? Namoro no templo. Em primeiro lugar, nós sabemos, templo é lugar de adoração a Deus. Não é lugar de namoro, é lugar de adoração a Deus. Existia um costume na Assembleia de Deus, antigamente, algumas ainda mantêm esse costume, onde os varões, os homens, se assentavam nos bancos para um lado e as mulheres se assentavam nos bancos do outro lado. Isso era bom para não haver distração na hora do culto. E não importava se era pai e filha, se era marido e mulher, se era namorado e namorada, tudo era separado, né? As mulheres de um lado da igreja e os homens do outro lado. Isso era bom, porque o templo não é lugar de namoro, o templo não é lugar de ficar se acariciando, alisando a mão do outro. Templo é lugar para adoração a Deus. E isso é bem claro em todos os sentidos e em todos os lugares onde se dá culto a Deus, a gente entende isso. Isso eu acho que não há dúvida na nossa mente, né? Até o ímpio, se ele for na igreja, ele vai entrar dentro de uma missa ou de um culto, ou seja, de qualquer outra religião, ele não vai ficar namorando, ele vai prestar atenção no que é falado e vai participar daquilo que está acontecendo naquele lugar. O flerte trata-se, eu creio, da concupiscência dos olhos, descrita em 1 João 2,16. Vamos ler lá, 1 João 2,16. É um versículo bem conhecido. O texto, na verdade, ele começa no 2,15 e aí inteira no 16 também. No 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém de Deus. São coisas do mundo. E o mundo a gente não deve amar. No versículo 15 ele vem falando para não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E essas são as coisas que há no mundo. E aí trata-se, o flerte é isso, é a cobiça dos olhos, é o desejo
dos olhos. Isso não tem muita parte de Deus nessas coisas. É claro que a gente olhar, como nós falamos na primeira e segunda aula, para escolher alguém, a princípio é alguém que te agrade os olhos, mas te agradar os olhos, não ficar cobiçando, aquela concupiscência, aquele desejo desenfreado, apenas visando as coisas carnais, o desenho do corpo, aquela cobiça de um desejo praticamente voltado mais para o sexual. Isso não é bom, em nada edifica. Pelo contrário, cria vários problemas, tais como despertas paixões que não serão realizadas, falta de atenção no culto ou na obra de Deus. Quando você fica flertando com alguém, você não consegue prestar atenção no culto a Deus ou na obra de Deus, você fica com aquela pessoa no pensamento por muito tempo e aquilo vai se tornando até mesmo um ídolo para você. Não é para a glória de Deus, prejudica o testemunho, demonstra falta de espiritualidade. E, por fim, aqui, não é necessário, pois Deus faz acontecer. É Deus quem faz todas as coisas. É claro que, como nós dizemos na aula anterior, eu vou me agradar de alguém. Agora, me agradar de alguém não quer dizer que eu vou ficar cobiçando tudo quanto é jovem que está do meu lado. Isso não é bom. Procurando alguém, dando tiros para tudo quanto é lado. Isso não é bom, não agrada a Deus. Isso atrapalha a obra de Deus na tua vida, na minha vida, atrapalha a obra de Deus no meio da igreja. É uma atitude carnal, não é uma atitude espiritual. E aí a gente, quando gosta de alguém, se interessa por alguém, os olhos se agradaram de alguém, nós colocamos diante de Deus, para que Deus faça alguma coisa, para que Deus nos dê uma direção, uma confirmação da pessoa escolhida, como nós vemos na aula anterior. Depois, fuja da tentação. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. As tentações, elas são meramente humanas. Nós somos tentados por aquilo que nós mesmos cobiçamos. Então, por isso, a cobiça, o flerte, esse ficar procurando com os olhos, admirando tudo quanto é jovem, isso não é legal, porque isso vai me trazer tentações. E aí eu estou dando margem a que essa tentação fique mais fortalecida dentro de mim. Deus não dá tentação além da nossa força. Agora, o escape, é necessário a gente estar atento, para que, quando o escape vier da tentação, a gente se agarre a ele e consiga fugir daquela tentação. Tentação não é para enfrentar, é para fugir. Tentação é para fugir. Nós vamos ver isso daqui a pouco em 2 Timóteo 2, 22. Vamos ler lá? 2 Timóteo 2, 22. Um versículo muito conhecido para nós, né? O nosso pastor Érico está sempre citando esse versículo, né? Ele chama de os 3 patinhos na lagoa, né? 2, 22. Diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. É só a parte A aí do nosso versículo. Foge outro sim das paixões da mocidade. Então, o nosso desejo humano, a nossa natureza humana é que nos leva a ser tentados. Nós precisamos o quê? Fugir dela. Fugir daquilo que nós cobiçamos. Fugir do desejo, fugir de cobiçar. E, para isso,
a gente precisa evitar esse negócio de ficar flertando, olhando, analisando muita coisa, procurando, como se fosse procurar um emprego, né? Tem gente que é assim, ele fica como se fosse procurar um emprego, ele vai vendo qual que é melhor, qual que paga mais, qual que deixa ele mais confortável, qual que tem um horário menor. Não é assim que se procura uma esposa, não é assim que se procura um marido diante de Deus. Amém? Posso falar? Eu queria falar também sobre, como o Dida falou, sobre isso, né, de esperar. Né? Às vezes a gente fica procurando muito, né? Eu creio que quando a gente se consagra, busca o Senhor, a gente não precisa usar certo tipo de roupas realmente, ou ficar olhando os rapazes, as meninas, né? Eu creio que pode ter 500 meninas ali. E quando for do Senhor, Ele vai te achar. Né? A luz do Senhor vai brilhar. Né? Então, a gente não precisa ficar, né, se mostrando. O Senhor vai fazer a pessoa certa achar. A gente só precisa buscar o Senhor, né? Nos valorizar como meninas cristãs, né? A roupa, o jeito. Né? Como que eu faço para atrair um homem de Deus? Sendo uma filha de Deus, consagrada, santificada, né? Naquilo que o Senhor tem te instruído. A gente não precisa ser semelhante ao mundo, usar roupa igual ao mundo, ou querer usar uma coisa mais sensual. Não. A gente vai atrair coisas que não vai edificar. Né? A gente pode atrair um lobo em vez de uma ovelha do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Nós, as meninas, muito mais, né? Às vezes quer usar uma roupinha, quer mexer mais o cabelo. A gente tem que andar bonita, sim. Mas não é a base de um relacionamento. A gente não pode ser criada uma base de relacionamento com roupa, com jeito, com batom, com se amostrando. A gente precisa criar um relacionamento fundamentado na palavra, no padrão cristão. Né? Aí sim você vai estar seguindo aquilo que o Senhor quer. Né? Então, a beleza nossa, de nós mulheres, aí, as jovens, é o Senhor. Né? Eu acho que a mulher, quando ela consegue se manter no padrão do Senhor, né, em decência, em caráter, em sorriso, em modéstia, né, em simplicidade, ela chama a atenção. Ela não precisa chamar a atenção pelo corpo. O próprio Espírito que habita nela, de tanta presença que ela tem do Senhor, de tanta qualidade, o Senhor vai fazer você ser notada, né? Não pela roupa, porque a roupa vai te mostrar e o rapaz só vai querer o quê? O que tem atrás daquela roupa. Ele não está olhando para você, o teu interior, o teu coração, o teu caráter. Ele está olhando o seu corpo. E o corpo não vai ser bom a gente atrair um homem ou uma mulher pelo corpo. A gente tem que atrair o homem e a mulher, né, porque nós somos. Né? Então, as meninas aí principalmente, os meninos também, mas é mais as meninas, né? Busca o Senhor, porque em meio de 500 Ele vai te achar. Né? Se você quer algo bom, né, a gente precisa se preparar para isso. Amém. Qualquer pecado que uma pessoa cometer, a Bíblia diz que é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Então, a imoralidade, falando aqui sobre o sexo, a atitude sexual, fora do casamento, adultério, prostituição, todas essas coisas, é um pecado contra o próprio corpo. E se você fere o próprio corpo, você causará danos a si mesmo. Não é verdade? Quando a gente fere outra pessoa, a pessoa que fica com danos. Mas se eu firo o meu próprio corpo, eu causo dano a mim mesmo. E danos, às vezes, que vão me trazer muito sofrimento. Esse é o pecado da imoralidade. Qualquer um que pratica a imoralidade é o sexo fora do casamento, a prostituição, o adultério, vai pecar contra o próprio corpo. E isso não é inteligente. Exemplo de fugir da prostituição, a gente vê lá em Gênesis, capítulo 37 a 41, na verdade 38 ali, 40, fala um pouquinho sobre o Judá e a Tamar, né? Não é o nosso assunto agora, mas quando a Tamar se finge de prostituta e tem lá o relacionamento com o Judá, que seria seu sogro, na verdade, ela era viúva do filho dele,
e aí eles têm um relacionamento, ele acha que ela é uma prostituta e toma ela lá por preço de algum pagamento, né, em dinheiro. E aí depois vem falando também sobre o José, quando o José está lá no Egito, na casa de Potifar, e a esposa do Potifar cisma de se deitar com o José. E o José, ele foge ali, deixando as roupas nas mãos dela, ele foge. Vai preso, sofre um pouquinho, mas não desagrada a Deus. Vale a pena a gente sofrer um pouco, mas não desagradar ao nosso Deus, porque é Ele quem nos dá todas as coisas. E aqui vem falando, fuja do mau uso da televisão. Pouquíssimas coisas se aproveitam dos programas de televisão, pois só transmitem idolatria, prostituição, sensualidade, inclusive desenhos animados. Neste caso, o melhor é procurar notícias em outros meios de comunicação ou se ter um profundo DP, né, Milena? Domínio próprio. Interessante, irmãos, que esse estudo é loucura, né, para os que amam a Deus. É um estudo que foi escrito e elaborado há 30 anos atrás. Nada foi mudado nele. Apenas foi digitado porque ele era na máquina de escrever, né? Ele era datilografado. Então já estava tudo muito, até meio que apagado, apesar de estar bem armazenado, estava meio apagando algumas coisas. Então nós digitamos esse estudo, mas sem mudar nada. E olha só o que ele dizia há 30 anos atrás. Pouquíssimas coisas se aproveitam dos programas de televisão, pois só transmitem idolatria, prostituição, sensualidade, inclusive desenhos animados. Nesse caso, o melhor é procurar notícias em outros meios de comunicação ou se ter um profundo domínio próprio. Interessante, parece que foi escrito hoje, né? Agora, naquela época também já era assim. E hoje? Claro que bem pior, né? Bem pior. A sensualidade, a prostituição, a contaminação dos desenhos animados com o pecado para embutir na criança já aquela ideia de que o pecado é comum, não tem tanto problema, é assim mesmo, né? Eles colocam como normal, já vem de muito tempo. E hoje, claro, que vai piorando cada vez mais. Por que o mau uso da televisão a gente deve fugir? Porque só vai ativar coisas na gente que não agradam a Deus. As novelas, há um tempo atrás, hoje eu nem vejo nenhuma cena de novela, mas já vi muita novela. Quando era criança, minha mãe não perdia novela. E a novela ela tem essa característica de se utilizar muito da prostituição, da sensualidade. E agora ela vai cada vez mais se prostituindo. E aí a gente vê que aquilo vai nos contaminando, corrompendo a nossa mente. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E é na novela que a mulher, a jovem, ela começa a aprender, na televisão de um modo geral, ela começa a inculcar na mente que ela precisa mostrar o corpo dela, o desenho do corpo. Ela precisa mostrar um pouco o que ela tem de bom. Mais especial as mulheres, né? Os homens são um pouco mais fora desse contexto, porque a mulher não se encanta tanto com o desenho do corpo masculino, mas o homem se encanta muito com o desenho do corpo feminino. Então o homem não é sensual, a mulher é em extremo. Poucas mulheres vão ver um homem aí sem camisa e vão se sentir atraídas simplesmente pelo corpo dele. Poucas mulheres. Agora, um homem vê uma mulher com uma saia curta, com uma calça colada, uma roupa transparente, 90% deles ficarão atraídos. E como diz lá em Oséias 4:11, diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Então, minha querida, não pense que a tua sensualidade vai te ajudar a arrumar um bom marido. Pelo contrário,
Se a sensualidade tira o entendimento, você vai atrair que tipo de pessoa? Inteligente? Provavelmente não. Provavelmente você vai atrair um bruto. Um bruto, um malandro, um cara sem entendimento, porque a sensualidade ela tira o entendimento. Aqueles que são atraídos por ela perdem a noção. E por isso a gente vê hoje muitas mulheres, meninas sendo estupradas e sendo mortas por namorados. Nem é por ex-marido, é por namorados às vezes. Muitas vezes. Porque a sensualidade, ela tira o entendimento. E a gente vê isso bem claro nos dias de hoje. E é ali que é ditada a roupa, a moda, ela é ditada pela televisão. Tudo que está na moda, tudo que você vê na moda, passou pela televisão. Foi apresentado a você pela televisão. Foi explícito na televisão. Foi levantado pela televisão. E a televisão, ela te empurra praticamente para onde ela quer. Ela empurra a sociedade para onde ela quer que a sociedade vá. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema é corrupto. E por isso o pastor nos aconselha que, não, eu ligo a televisão só para ver notícia. Procura notícia em outros meios de comunicação, porque até a notícia na televisão ela é adulterada para levar o teu comportamento, o teu pensamento a acreditar de outra maneira, a ver aquela notícia de outra maneira. Eles colocam em outro ângulo, bem misturado com aquilo que eles querem, para que eles levem o teu pensamento para onde eles querem levar. Vista-se decentemente e evite lugares desertos. Outro tópico que nós vamos ver agora. Isso é mais para mulheres, o vista-se decentemente. E para mulheres também evitar lugares desertos, porque parte do homem, né, querer esses lugares desertos. Deve, principalmente a jovem, se vestir decentemente. Digo a jovens porque o homem, na maioria das vezes, se veste decentemente. Para não despertar desejos nos rapazes. Assunto que trataremos adiante. Deve-se também namorar em lugares onde haja iluminação e movimento, e não em lugares desertos. Do momento que se procura lugares desertos, quase se caracteriza a má intenção. Quem não tem nenhuma má intenção, tem problema nenhum de ficar no claro. Quem não tem nada a esconder, fica debaixo da luz. Quem quer esconder alguma coisa ou quem quer fazer algo que é ilícito, normalmente ele faz aonde? No escuro. Quando vai assaltar alguém, um ladrão, ele fica onde? Na esquina debaixo do poste? Não, ele fica na esquina mal iluminada. Ele fica em um lugar que passa um monte de gente? Não, ele fica em ruas mais desertas, que vai passar um ou outro desavisado ali, e de preferência passa um, só dali a 10 minutos que vai passar outro. É assim que o pecado procura. O pecado está sempre no escuro. A luz do Senhor, ela traz as claras, as obras das trevas. Então, ninguém que quer praticar uma obra, vai praticar de dia. Ele vai praticar à noite. Então, nenhum namorado, isso parte mais dos homens, nenhum namorado que quer namorar decentemente vai querer o escuro. Não tem diferença para ele, o escuro ou claro, porque ele não quer fazer nada de errado. Agora, quando ele quer fazer de errado, quando o coração está mal, a intenção está ruim, aí ele procura ir para um cantinho, lugarzinho mais deserto, onde passa menos gente, ou se de preferência não passa ninguém, dentro do carro, né? Hoje em dia é moda, né? Namorar dentro do carro. Não é bom. Não é bom namorar dentro do carro. Dentro do carro não é um lugar ideal. Por quê? É um lugar escuro, é um lugar deserto, é um lugar onde ninguém está te vendo. Não é bom. Então é bom quando se não tem má intenção, vamos para a luz. Quando não se tem má intenção, vamos para um lugar movimentado, onde muitas pessoas estão passando e podem nos ver também. Então fuja desses lugares desertos. E sobre a roupa, né? Fabiana já falou um pouquinho. A mulher não deve despertar no homem nenhum desejo
carnal. Você precisa de um homem espiritual para se casar. E aí você vai contaminar a mente desse jovem, você vai ter amanhã um marido mais carnal. E aí o problema está feito. E a gente pula para dentro achando que é bom e depois fica impedido, né, de pular para fora e fica com um namorado carnal e a culpa, às vezes, é da própria mulher. Ela mesma estimulou aquela carnalidade, ela mesma com as suas roupas estimulou aqueles maus pensamentos, aí vai trazer pecado, vai trazer desejo sexual, e aí vai ter sexo fora do casamento, aí vai ter consequências por aquilo, aí o casamento já tem a bênção de Deus de uma maneira um pouco fraca, um pouco mais difícil, porque tem as consequências do pecado, e aí vive uma vida de casamento assim bem conturbada por um bom tempo, às vezes por muito tempo, por causa da própria mulher. Então a mulher, a jovem, ela é muito responsável por isso, porque o homem é atraído pelo que ele vê, a mulher não. A mulher é atraída mais pelo que ouve, mas o homem, se ele vê uma mulher com a saia muito justinha, muito curtinha, uma calça colada meio transparente, os pensamentos do homem já se contaminam, já parte para o lado sexual, o desejo dele já perde bastante da pureza, e aí você acaba atrapalhando a vida do seu futuro esposo, né? Não faça isso. E às vezes até de quem nem é futuro esposo, né? Na igreja, às vezes, as irmãs se vestem assim de uma maneira muito inadequada, maneira que atrai os olhares dos homens, dos irmãos, faz os irmãos pecarem, e isso não é bom. Cada um é responsável por aquilo que planta, aquilo que a minha atitude, o que ela causa nas outras pessoas, eu sou responsável por ela. Sou responsável pela minha atitude. Então não é bom. E um dia eu compartilhando numa célula, eu falei com as irmãs. Irmãs, o irmão lá no mundo, ele já tem que estar desviando o olhar para não pecar. Agora ele entra dentro do templo, na casa do Senhor, ele continua tendo que desviar o olhar para não pecar. Aí fica difícil, né? Vamos ajudar os irmãos, pô. Vamos ter um pouquinho mais de piedade dos irmãos e amor a Deus para que isso não aconteça. Dentro de um culto, eu lembro que quando eu era jovem, quando eu me converti, meus 15 anos, e a gente ficava num culto assim numa sala, a sala era pequena para o número de pessoas, e eu, como era mais novo, 15 aninhos, eu me sentava no chão. Bom, já teve vezes de eu mudar de lugar 3 vezes na célula, porque eu sentava aqui, aí sentava minha irmã lá de saia, displicentemente, com a perna às vezes meio aberta de qualquer maneira. Aí eu, para não pecar, porque lá a revelação era quente também, eu com medo da revelação de Deus, temor de Deus, para não pecar eu sentava lá do outro lado. Aí daqui a pouco vinha outra infeliz e sentava na minha direção. Aí eu sentava lá, já teve de eu mudar de lugar 3 vezes. Às vezes ficar em pé, para não pecar. Agora eu não posso necessitar dessa correria dentro de um culto, rapaz. Não é lugar para isso. No culto era lugar para eu sentar e a irmã poder sentar de frente para mim. Mas não é o que acontece. Às vezes o rapaz fica constrangido por causa da vestimenta da irmã e por causa dos modos da irmã se sentar. Porque se a irmã também tiver com a saia de tamanho ideal e se sentar de maneira adequada, não tem problema nenhum. Agora está, às vezes, com a saia de tamanho ideal, tamanho adequado, mas o modo dela se sentar não é adequado. E aí ela causa problemas a alguns irmãos. Então isso não é bom, partir isso das irmãs aí, essa responsabilidade, é bom você vigiar bastante nisso. É interessante que você falou que, né, as irmãs levam os irmãos a pecar, né, até na área, né, no namoro, né, e eu achei interessante o que você falou, e às vezes as irmãs, quando casam, né, elas têm mais dificuldade, né, elas passam algumas lutas
sérias no relacionamento. E, às vezes, o erro está aí. Ela levou o esposo a pecar. E depois, quando o pecado entra e até vinha a transformação, a libertação, ela sofre um pouco. E as irmãs começam a sofrer e botam a culpa no marido. Só que ela não pensa, poxa, deixa eu ver meu padrão, como foi o namoro. Né? Então, você que está ouvindo esse estudo, pense nisso. Né? Fuja de estimular o seu namorado, né? De pecar, porque na hora você não percebe que você está fazendo ele pecar, só que o Senhor está vendo. E realmente aí a consequência vem mais sobre as mulheres, né? E a gente vai vendo isso na igreja. Quem sofre mais consequência, quem tem mais dificuldade, são mais as irmãs de se acertar no relacionamento, na vida, né? Então, é bom a gente analisar isso. Eu gostei dessa frase aí, vou guardar, né? E realmente, né, o escurinho, a oportunidade faz o homem pecar. Né? Ele pecou, mas foi eu que dei a oportunidade. Porque ele é atraído pelo corpo, nós não, como o Dida falou. E, às vezes, nós atraímos os homens para o pecado. Né? E aí, um homem que era santo, puro, entrou ali algo e o inimigo ele pega mesmo a brecha. Se tem uma brecha, ele entra e não solta. Né? Uns anos atrás, a gente estava numa célula, lá em Friburgo, e uma irmã falou que o inimigo estava levantando um cartaz que ele tinha uma legalidade num relacionamento. Né? Ele pegou aquela parte do relacionamento. Por quê? Por causa do pecado. Só que na hora a gente não percebe, a gente é jovem, a gente acha que isso é assim mesmo, mas depois a consequência é muito séria e muitos irmãos não conseguem passar pela consequência. Muitos não conseguem sobreviver na consequência. E a gente precisa hoje acertar. Se você está ouvindo isso hoje, acerte, pare. Vai ser muito pouco o momento de prazer que você vai ter com o namorado, vai ser nada depois de um casamento que existe uma brecha que o inimigo pegou. Né? E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente não pensa, nós jovens, os jovens não pensam, as meninas muito mais não pensam, né? Acho que é o príncipe encantado, eu achei esse homem, esse é o cara. Não é. Não é. Pense direitinho, né? Porque você vai sofrer muito daquilo. Né? E às vezes a gente se entrega muito e o nosso erro das irmãs, né, das meninas, é se entregar muito. A gente tem que se entregar para Jesus e o resto o Senhor vai fazer. Então, pense nisso, olhe no espelho, vê. Né, Ele vai te amar da maneira que você é por dentro. Se Ele quer te amar só com o corpo, Ele não é do Senhor para você. Amém. E para os rapazes, o conselho é o seguinte: afaste-se de uma menina, de uma jovem que se utiliza da sensualidade. Afaste-se, porque amanhã você terá problemas com ela. Amanhã você terá problemas sérios que serão difíceis de resolver, se conseguir resolver. Se conseguir resolver, ainda será difícil. Eu lembro de um amigo que se encantou com uma mulher e ela usava umas roupas assim muito sensuais. Ele cismou de se casar e conversei com ele, falei com ele, pediu conselho, eu aconselhei a ele. Natal e pai, meu irmão, isso aí não é legal, amanhã ela vai fazer a mesma coisa que está fazendo contigo, vai atrair outras pessoas por causa das vestimentas dela. E aí, né, ele, sem noção, sem entendimento, a sensualidade tirou o entendimento dele, e aí ele juntou com a mulher, e aí teve sexo de qualquer maneira, e depois se casou, e eu lembro que eu falei com ele, quando ele veio me pedir orientação, e eu falei com ele, meu irmão, isso te trará sérias consequências. E eu lembro que ele falou comigo, eu sofro as consequências. Eu falei, rapaz, você nem imagina o que será, rapaz, você não sabe que consequência vai ter. Não, tá. E aí ele se casou. E pouco tempo depois, um demônio de ciúme se apossou dele, ele ficou enciumado de uma maneira assim absurda.
E eu lembro que ela falou com ele, você me conheceu assim. E eu lembro que eu falei com ele. Falei, meu irmão, não foi isso que te chamou a atenção nela? Você escolheu. Lembra quando você falou que sofreria as consequências? E isso tem mais de 10 anos, e eles se separaram, e a vida dele não se acertou até hoje. Mais de 10 anos passaram, já se separaram, e a vida dele não se acertou. Então, nós não sabemos até que ponto as consequências vão nos afligir. Então, a gente acha que está pronto para sofrer a consequência, mas a gente nem imagina que tipo de consequência nos trará lá na frente. Então, o prazer de hoje, realmente, como a Fabiana falou, é muito pequeno comparado ao problema de amanhã. Problema, quando você tem problema, você esquece de todo momento bom. Na hora do problema, para nenhum momento bom que você já viveu, te tranquiliza. Você fica agoniado com o problema, e aquele problema é a tua vida, e você não tem capacidade de parar para pesar na balança as coisas boas, tal. E por isso tem muita separação, porque as pessoas não suportam os problemas. Os problemas nos fazem esquecer do tempo bom que vivemos. Por isso tem pessoas aí que viveram 30 anos de casado. Às vezes tem um problema que dura 1 ano, o casamento não dura. A separação vem mesmo. Como eu tenho visto pessoas se separando aí com mais de 25 anos de casado. É algo inimaginável para mim, é absurdo, é loucura. Mas eu hoje, com 24 anos de casamento, eu vejo que os problemas têm o mesmo peso. Então, qualquer um pode se separar a qualquer momento. 20 anos não é garantia, 25, 30, 40, 50. Mas já está velho. Não é garantia nenhuma. Tem muita mulher velha aí, sensualzinha aí, querendo roubar marido dos outros, e muito velho, malandro também, querendo roubar a esposa dos outros. Então, isso sempre vai existir. A idade não muda a sensualidade. A sensualidade de uma mulher de 60 anos, ela pode não atrair um jovem de 20, mas vai atrair um homem de 50. Então, a sensualidade tira o entendimento. Guarde isso no seu coração. Oséias 4:11. A sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento. Fuja da masturbação. Esse é um assunto interessante. Fala. Deixa eu falar uma coisa aqui do que você falou. E também, assim, eu vejo alguns adolescentes, jovens, né? Mas o outro pecou, o que tem eu pecar também? Vou dar certo para mim. E às vezes não dá. Você está com tem mais revelação de Deus hoje. Hoje a palavra do Senhor é muito clara. E às vezes a gente olha um irmão que pecou e quer fazer a mesma coisa, justificando porque o outro pecou, né? Cuidado, porque às vezes o teu buraco vai ser mais profundo. E às vezes você não vai conseguir sair, né? Às vezes a gente quer olhar muito o outro, né? O outro pecou assim, mas hoje ele está assim, assado. E quantos jovens, quantas pessoas têm tido um relacionamento destruído? Porque olha o outro relacionamento, porque o outro pecou, então eu posso pecar. Né? E isso é muito sério no meio da igreja. Isso tem acontecido muito. Né? A gente vai dando justificativa para o nosso erro. Né? E hoje não, hoje tem uma revelação melhor. Né? Antigamente, 20 anos atrás, a gente não tinha essa base que os jovens hoje têm. Né? E às vezes a gente quer se comparar com a pessoa de 20 anos atrás. Né? Cuidado, porque às vezes a queda, hoje em dia, tem sido mais profunda. O abismo tem sido mais profundo. Então não se compare, não justifique o seu erro, o seu pecado, porque o outro pecou. Deus pode estar olhando de uma outra maneira. Né? E às vezes a gente está se justificando e a gente pode ser tarde demais para nós, né? Para cada um aí que está ouvindo, né? Busque o Senhor. Amém, amém. Fuja da masturbação. Um assunto bem interessante. Um dia me perguntaram, Dida, masturbação é pecado? E aí, a Bíblia fala sobre a masturbação? A minha não.
no seio dos irmãos. Masturbação é pecado? Em si, não. Porém, o que a Bíblia diz em Mateus 5, 27 e 28? Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém, eu vos digo, disse Jesus, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E aí vem o caso da masturbação. É impossível alguém se masturbar pensando nas coisas de Deus. Ou pensando no videogame, ou pensando no jogo de futebol, ou vôlei. Ou pensando no jiu-jitsu, né? Masturbar pensando no jiu-jitsu. Normalmente o homem ele vai se masturbar pensando no quê? Numa mulher. E em atitude de sexo. E a mulher? Ela vai se masturbar pensando num homem. Ou pior ainda, em outra mulher. Mas vai pensar em sexo. E qualquer que olhar uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então, é uma atitude de adultério. Agora, a masturbação em si é pecado? Não. Você pode precisar fazer um exame e ter que masturbar-se. Para fazer um exame, um espermograma. E aí? É uma situação bem delicada. Obrigado, minha linda. Deus faça uma serva fiel e constante até a morte. Ó, que benção. Deu até inveja de vocês, né? Amém. Então, irmãos, a masturbação em si não é, mas o pecado está no pensamento. Em como eu estou me masturbando. Eu estou pensando numa mulher e, na maioria das vezes, que não é minha. Pior ainda. Raramente um homem vai se masturbar pensando na esposa. Porque a esposa ele tem. Ele pode ter sexo com ela a hora que ele quiser, se ela deixar. E uma hora ela vai deixar. Ela não vai segurar para sempre. Tem hora que ela está até meio, né, indisposta, cansada, cabeça doeu, nem doeu nada, mas está doendo. Não doeu não, tu dá remédio, não cura porque não tem dor, mas nem quer remédio, né? Para não ficar responsabilizada de não estar com a cabeça doendo. Mas, na verdade, uma hora ela vai deixar. Agora, o irmão não vai, o homem, né, não vai se masturbar pensando na esposa. E a mulher a mesma coisa. Vai se masturbar pensando no marido. Ela tem o marido para se utilizar dele quando ela quiser. E dele ela se utiliza quando ela quiser mesmo, porque ele sempre quer. Então ela vai querer, ele está ali à disposição. Esse é o resultado do casamento. Por isso, queridos, fuja da masturbação. E a masturbação, ela te leva ao mundo de pornografia, que é uma área também bem delicada e bem agressiva, que tem agredido os jovens desde a minha época. Só que na minha época de adolescente, o conteúdo era muito pequeno. Era raro um adolescente aí de 15 anos ter acesso a um vídeo, acesso a uma revista com mulheres nuas. Era difícil ter esse acesso. Não sei quando um pai colecionava. Aí eu lembro, quando era garoto, né, alguns pais colecionavam aquilo, Playboy, outras revistas de mulher, e aí o filho, às vezes, achava aquilo por um acaso. E aí o pai não fica olhando aquilo todo dia, porque o pai já é um homem casado. Então o filho dá um tapa em uma ali, o pai nem sabe se está faltando alguma. E aí o filho fazia isso. Roubava uma ali do pai, sem o pai ver, levava, aí compartilhava lá com os amigos. Mas era só naquele momento. Hoje não, hoje o acesso à pornografia está muito aberto, muito fácil, muito explícito. Sem querer, você tem acesso à pornografia. Às vezes, um programa de televisão que você está vendo, seja qual for, às vezes um comercial tem uma cena que é quase pornográfica.
Ela já passou da sensualidade, ela já está acima da sensualidade. Antigamente, alguns comerciais de cerveja, de cigarro, de colchões, tinha lá uma certa sensualidade. Hoje, você vê sensualidade em qualquer comercial, de qualquer coisa, comercial de um piso, comercial de uma tinta, de pintar a parede, de uma cortina. E os outros comerciais, você vê que já excedeu a sensualidade. Então, fuja da masturbação, porque a pornografia ela vai te prender por muito tempo na vida. Então, se você puder se livrar hoje dela, se livra dela hoje. Não pense que depois de casado você terá mais força para se livrar. Não é assim. Ela vai te prender por bons anos da tua vida. Vai depender de um milagre de Deus para que você tenha essa libertação mais tarde. Então, se você puder se libertar hoje, se liberte hoje. Minha irmã, se liberte hoje. Amém? E, por fim, aqui, desse primeiro capítulo inteiro, sobre namoro, consequências do pecado. Davi adulterou. E Deus lhe perdoou o pecado. Todo pecado tem perdão quando você se arrepende e confessa. Porém, Davi sofreu duras consequências. O pecado tem perdão, mas a consequência vem. O que o homem semear, isso mesmo colherá. Vamos ler lá em 2 Samuel 11, 15, o que aconteceu com o nosso irmão Davi, depois de adulterar. O que Deus faz com ele? Deus perdoa o Davi, mas Deus dá umas palavras assim, bem duras para o Davi. 2 Samuel 11, 15. Diz assim: escreveu Davi uma carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. O Davi teve uma consequência de pecado que gerou outro pecado. Ele precisava esconder, ele tinha adulterado com a mulher de Urias. Urias era um dos seus oficiais, um dos seus membros do seu exército e bom. Era um guerreiro para o reino, fiel, amigo e guerreiro firme, homem forte, valente. E aí o que Davi faz? Davi tenta esconder o pecado, tentou de jeito, tentou de outro, não conseguiu, e falou: e agora, o que eu tenho que fazer? Matar Urias. E aí manda lá uma carta para o Joabe, que era o chefe do exército: bota Urias na frente da batalha aí, onde a batalha está mais apertada para que ele morra. E o Joabe obedeceu o rei, botou Urias lá, Urias morreu. Então a consequência de um pecado trouxe outro pecado. Outro pecado, a morte de Urias. E Deus fala com Davi lá no capítulo 12, um pouquinho mais à frente aí, versículo 11. Ele diz assim: assim diz o Senhor a Davi: eis que da tua própria casa eu levantarei o mal contra você, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Deus ia suscitar a Davi o mal na própria casa de Davi. E Deus falou que o que Davi fez com Urias, ele fez às escondidas. Deus faria com ele às claras, perante todo o Israel e debaixo do sol, para que todos vissem e soubessem. E aquilo trouxe vergonha a Davi, foi destituído do reinado, o filho dele se levantou contra ele, tomou o reinado dele, expulsou ele dali, pegou as mulheres dele lá no palácio, fez uma tenda lá em pleno sol, pleno terraço, se deitou com as mulheres
do Davi, seu pai. É a consequência que teve o Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou. Depois até restituiu o reino a Davi e matou o Absalão, seu filho, que tinha se levantado contra ele. Porém, as consequências ele passou. Foi algum tempo Davi sofrendo por causa das consequências de pecado, né? Já diz Salomão, o homem que adultera com uma mulher está fora de si. Somente quem quer arruinar a própria vida é que pratica tal coisa. É o que nós lemos lá no início. O pecado da prostituição, pecado sexual, ele é contra o próprio corpo. E aí as consequências doem no próprio corpo. Então, queridos, sobre o namoro, encerramos aí esse tópico namoro. Vamos entrar depois no noivato. Então, namoro, a gente teve aí essa instrução básica, mas bem produtiva. Primeiro, a escolha do companheiro. Nós vimos aí, devemos pensar bem para escolher o companheiro direitinho, não escolher segundo os nossos olhos carnais apenas, o desejo da cobiça do nosso corpo e dos nossos olhos, mas escolher com inteligência. Em primeiro lugar, seria alguém que agradasse aos nossos olhos. Isso é comum, não há pecado nisso. Depois vimos aí um período de maior confirmação, né? Depois que a gente escolhe aí a pessoa, a gente usa os critérios que nós temos. Aí nós vemos, esperamos, né, na verdade, a confirmação de Deus, colocamos tudo debaixo de uma orientação de Deus, para que Deus confirme e tenhamos a bênção de Deus no casamento. Vimos o tempo de namoro e a frequência, né? Deve estar sujeita aí aos pais, sujeita às autoridades, aos líderes e pastores. Para quê? Para que a margem de erro diminua. Nós vimos que nós podemos pular para dentro do casamento. Pular para fora não podemos, porque traremos maiores consequências ainda. Então, a gente, antes de pular para dentro, a gente faz o quê? Fica debaixo das autoridades para que o risco de dar errado seja menor. Sempre terá risco de dar errado. Não pense que isso daqui é uma pedra mágica, porque o casamento a gente vai ver no dia a dia. Às vezes eu posso ter casado muito bem nos padrões de Deus, legal, namorei nos padrões de Deus, foi Deus que escolheu a esposa para mim, e eu esperei, e não tive sexo, e namorei o tempo de Deus, debaixo da autoridade do meu pai, dos pais dela, do meu líder, do meu pastor, e casei na presença de Deus, tudo direitinho, mas se eu andar meio de qualquer maneira, pode dar errado. Então o risco de dar errado é todo dia. Agora, eu posso diminuir um pouco esse risco andando em obediência a Deus e às autoridades. Os mais velhos saberão melhor o que é bom para nós. Por quê? Já viveram essa fase. Eu já vivi essa fase, estou 24 anos casado. Eu sei como é que é o início de um casamento. Eu sei como é que são 10 anos de casamento. Eu sei como são 24 anos de casamento. Eu não sei como são 25. Mas 24 eu sei como são. Eu sei como foi difícil chegar até aqui. Eu sei quantas vezes deu vontade de morrer, quantas vezes deu vontade de matar, quantas vezes deu vontade de fugir, quantas vezes deu vontade de ficar, quantas vezes deu vontade de recomeçar tudo de novo, quantas vezes deu vontade de riscar do livro e pensar que aquilo nunca aconteceu. Até 24 anos eu sei como funcionaram esses 24 anos. Daqui para frente eu não sei. E quem casou agora, sabe só agora. E quem nem casou, nem sabe como é que é. Então, por isso que os mais velhos têm um pouco mais de autoridade para nos dar esses toques aí. Nós vimos aqui o namoro. Nada escondido, nada escondido. Tudo que se esconde é porque tem trevas no meio.
tem escuridão no meio. Aquilo que é feito em plena luz não se esconde. E o que não tem erro, não precisa esconder. E aí você deve analisar, você que já está namorando ou está querendo namorar, você tem que pensar o seguinte: o teu pai, a tua mãe, teu pastor, teu líder, estão sabendo como está o teu namoro? Você pode contar para eles como foi o teu namoro ontem ou hoje? Você pode contar para ele tudo que você pode ter gravado ali o teu namoro e passar para eles lá a gravação? Você pode mostrar para eles a conversa tua com o teu namorado ou namorada? Se pode, está tudo ok. Pois não, senhor Lucas? Não. Rapaz, meu irmão, quero tirar uma dúvida. O Davi, ele adulterou e Deus o castigou, né? Ele veio as consequências do pecado dele. Eu, na época, antes de me casar, muito tempo atrás, até afastado do Senhor, eu tinha uma vida de adultério. Eu fiquei com uma mulher mais velha do que eu, mas aí depois eu fui seguir o Senhor, fui batizado, teve todo o meu processo. E agora eu estou casado. As minhas consequências pelos meus atos lá atrás, eu vou colher agora, com a mesma severidade que o Senhor pesou com a mão de Davi, ou até esse mesmo do meu casamento, posso sofrer alguma consequência dos danos lá atrás? Meu irmão, na verdade, o que passou antes de se conhecer a Deus, passou. Assim, eu já conhecia a Deus, me afastei, andei fazendo um monte de bobagem, depois eu voltei a buscar a Deus, me arrependi das bobagens. Deus me perdoa, mas tem as consequências. Se eu sou afastado da presença de Deus, mas já conheço a Deus, já sei o que eu devo fazer, o que eu não devo, eu estar longe da igreja não me isenta do conhecimento que eu tenho de Deus. Então, a pessoa desvia aí do Senhor, sai da igreja, e aí vai e começa a fazer um monte de bobagem. E aí depois Deus o constrange, o Espírito de Deus toca de novo, ele se arrepende daquilo com sinceridade, volta a buscar Deus, tal, volta em pureza, santidade, vai sofrer consequência de ter saído e de ter praticado tudo aquilo. Agora, a pessoa que se converteu hoje, passado Deus perdoou e esqueceu, algumas marcas ficam, mas consequências daqui para frente serão muito poucas. Agora, de quem já conhecia a Deus, não. Aí as consequências vêm. É claro que Deus sempre nos livra. Nós não sofremos todas as consequências daquilo que nós fazemos de errado. Se sofrêssemos, acho que ninguém se manteria de pé. Mas vamos sofrer uma boa parte das consequências, sim. Não sei se eu vou estar aqui certo também. Mas, às vezes, também, eu creio assim, ele pecou. Mas não quer dizer que vai acontecer agora a consequência no teu casamento. Às vezes, você já teve a consequência ao longo dos anos antes de você ter o casamento. Porque, às vezes, a gente acha que tudo vai levar para o casamento. Não. Às vezes, você já sofreu a consequência na época que você estava solteiro, né? Às vezes a gente acha que a gente vai sofrer agora no casamento. Eu creio que nem tudo, nem sempre, né? Porque às vezes você pecou e ficou 5 anos sem ninguém. Eu creio que naqueles 5 anos o Senhor expiou o pecado, o Senhor teve a consequência de alguma atitude tua. Não é porque você casou agora e tudo vai vir para o teu casamento, né? Eu creio assim. Não é na vida. A vida vai sofrer consequências. Não necessariamente o casamento, entendeu? Ainda que o pecado seja de âmbito sexual. O namoro nada escondido. Intimidades físicas, a gente viu aqui que intimidade deve ser muito pouca ou, na verdade, quase nenhuma. E as conversas devem ser bem claras para as autoridades, né? Alguém pode ver o que você tem conversado com o seu namorado? Se pode ver, legal. E aí nós vimos hoje aí o namoro no templo. Templo não é lugar de namoro. Templo é lugar de adoração a Deus, de dar culto a Deus. O flerte, o desejo da concupiscência dos olhos,
ficar cobiçando menina dentro da igreja ou fora da igreja, não provém de Deus, é falta de espiritualidade. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, mas do mundo. Então isso é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também passará. Então a concupiscência dos olhos não vem de Deus. Então não terá a bênção de Deus. Pecado nunca terá a bênção de Deus. Fuja da tentação. Nós vimos aí também, a tentação a gente não deve enfrentar, a gente deve fugir, como José fez lá no Egito, a mulher querendo se deitar com ele, o que ele fez? Rapou fora. Se ele fica ali, ele cai. Não adianta, ninguém é forte o bastante para suportar a tentação, porque a tentação, ela vem do nosso próprio desejo. Então, se eu estou desejando, como é que eu vou vencer aquilo que eu estou desejando? Eu tenho que fugir, pá. Foge dali, some dali, e aí aquele desejo dá uma meia esfriada, passa ali, e a gente consegue se livrar. E sempre sendo claro com os nossos líderes. Quando estiver sendo tentado, eu preciso pedir ajuda ao meu líder, meu pai, minha mãe, quem estiver próximo a mim, que eu reconheço a autoridade, pastor, que estiver próximo a mim, a quem eu reconheço a autoridade. Eu lembro de um amigo que ele encontrou uma menina, ele era casado, encontrou uma menina da juventude dele. Tiveram lá um flerte na época da juventude, que ele nem buscava a Deus, e aí ficou aquele negócio meio incubado, aquela paixão. Não teve nada com a menina na época de adolescente, mas ficou aquele desejo, tal, de namoro. Mas aquilo passou, eles foram cada um para outro colégio e não se viram mais, não chegaram nem a namorar. E ele viu a menina 20 anos depois, e ele já casado há algum tempo. Ele viu a menina, começou a conversar, por um acaso, e aí veio aquela lembrança do passado. E eu lembro que ele ficou igual um adolescente apaixonado. E agora? E aí ele quis ir atrás da menina, e a menina deu o endereço de onde ela trabalhava, e aí ele queria satisfazer aquele desejo de adolescente. Mas ele ficou fora de si, ele ficou sem entendimento, ele ficou louco, sem domínio de si. E aí ele chegou para o pastor dele e pediu oração ao pastor dele, e ele abriu o verbo para o pastor. Pastor, ó, acontecendo isso, e pior que eu estou querendo a menina, a mulher, mas não é o que eu quero, mas eu quero, e não sei explicar, também não consigo entender. E o pastor foi e orou por ele, e aí quando foi no dia seguinte, ele ainda com aquela tentação, mas o pastor, sabendo da situação, provavelmente devia estar orando por ele ainda, e aí ele foi lá encontrar com a menina, onde a menina trabalhava. E chegou lá, a menina foi bem dura com ele. A menina falou assim: Joaquim, nosso tempo já passou. Desculpa, mas um abraço, tu já é casado, eu também estou casada, e tal, tu hoje é da igreja, eu também estou numa igreja, e papapá, e pepepé, tá. E aí ele virou as costas, saiu aborrecido, pegou o carro e sumiu dali. Daqui a pouco ele foi lá no pastor dele. Pastor, aconteceu isso. Aquele balde de água fria que a mulher deu nele ali, gelou tudo, aquele sentimento passou do jeito que ele veio. Ele foi embora. E nunca mais. Depois se encontraram, e aí conversou com ela, pediu desculpa a ela, ela também se acertou com ele, e graças a Deus ficaram bem e nunca mais teve aquilo. Aquela chama que tinha acendido louca de paixão humana, Deus usou aquele balde de água fria para apagar. Por quê? Porque ele foi sincero. Ele não conseguia fugir, mas ele foi buscar ajuda e abriu o coração com sinceridade. Então, sempre abra o teu coração para algum irmão, alguma irmã que seja mais espiritual. Vai abrir o coração para quem é carnal. Vai abrir o coração para o coleguinha de colégio, pô.
Pô, estou gostando de um cara aí, pô, só que o cara é casado. E não, pá, que se dane, a mulher dele que se vire, pô. Esse é o conselho das amigas do colégio e do carnal. Não, Deus entende, teu coração, cara, o coração é que vale. Não, não, não. Procure conselho de alguém que tem autoridade sobre a tua vida, alguém que você reconheça que tem Deus. E aí, fuja desse flerte aí, fuja da tentação, fuja do mau uso da televisão, que hoje é um uso bem pequeno na nossa vida, né? O celular e a internet tomou conta aí da televisão, então fuja aí do mau uso da internet, do celular. Se você não pode, não consegue lidar com o celular, jogue fora, quebre ele, entrega ele para a tua mãe, para o teu pai, entrega para o teu pastor, entrega para alguém que é autoridade sobre você. Some com aquilo da tua frente. Ah, mas eu vou perder meus contatos. Perco contato, mas não perco a salvação. Perco o contato, mas não caso mal. Perco o contato, mas não arrumo problema. Melhor sozinho do que com uma bagagem pesada nas costas. Mal acompanhado não, mas uma bagagem pesada nas costas é pior do que a má companhia. A má companhia ela pode, de repente, mudar e se tornar uma boa companhia para você. Agora, a bagagem nas costas, irmão, de peso, de pecado, de problema, de consequência, isso não há homem, não há ser humano que aguente. E depois, vista-se decentemente e evite lugares desertos. E, por fim, nós vimos fugir da masturbação e as consequências do pecado. Então, hoje nós encerramos aí esse assunto de namoro. Temos aqui algumas pessoas nos acompanhando pelo canal do YouTube, né? Não é isso? Aqueles que nos assistem: Carol Oliveira, nossa irmã; Douglas Simplício, nosso irmão também, Bidu; Patrícia Barbosa, minha irmã em Cristo e cunhada; Shirley, minha irmã em Cristo e sobrinha; Ana Luísa, nossa irmã também; Miguel Reis, nos acompanhando também lá do Morém; Débora e pastor André. Ih, rapaz, aí o negócio fica mais sério, sujeito a correções aí da parte dos pastores. Arielle de Araújo, lá do Sul. Isso é um privilégio muito grande. Arielle ainda solteira, né? Pelo menos a última vez que eu falei com ela estava solteiríssima. Lara Correia, também lá do Sul, irmã da nossa irmã Rita, que é pastora lá junto com o pastor Taylor. Juan Henrique e Maraísa, casal aí já casado, né? Mas aprendendo aí como namorar, né? Isso é legal. E irmã Késia lá, provavelmente pertinho da irmã Marta. Arielle disse, ela comenta aqui: ensinamentos preciosos, chave Pix para essa geração. Ela usa esse termo, né? Chave Pix para essa geração. Chave Pix é onde a gente recebe o quê? Dinheirinho, né? Lucrativo, né? Ou seja, é o que ela considera aqui, né? Lucrativo para essa geração. Se colocarmos em prática. Se não colocarmos em prática, é um bolo muito bonito que não foi comido, né? Que gosto tem? Não sei. Matou a fome de quem? De ninguém. Um bolo muito... Hoje eu comi um pedaço de bolo lá com meu vizinho, aniversário do meu vizinho lá, 69 anos, e aí ele estava lá, só ele, a filha, 2 netos, e aí eu sou vizinho de porta lá do prédio, e ele me chamou lá para comer um pedaço de bolo, compartilhar ali com ele. O bolo estava gostoso para mim, que comi. Agora, você só vê, o bolo era bonito, mas só vê não tem ideia do gosto que tem, né? A gente pode até imaginar. Às vezes a gente olha uma comida, né, muito bonita, a gente imagina o gosto que ela tem. Mas só vai saber se tem um gosto
esperado, ou pode ser excedente ao que nós esperamos, ou pode ser bem inferior também, quando nós experimentarmos. Então, queridos, nós precisamos nos utilizar do conhecimento que nós temos tido aí. E essa palavra, ela ajuda até mesmo o casado. O casado vai analisando a vida que teve, como é que foi o namoro, vai entendendo algumas consequências para poder passar de maneira digna, suportar, e vai entendendo que as coisas também vão passar, a consequência vai acabar. Fala, Milena. Ah, é? Então, sim. Fala aí, minha linda Fabiana, compartilhe um pouco mais. Amém. Semana passada, quando a gente estava orando, Deus me deu 2 visões. Uma foi um sinal vermelho, né, para não ultrapassar. Não era a hora de atravessar, né, algum relacionamento que estava já no vermelho, não era para continuar, né, prestar atenção. E a outra foi uma estrutura sendo feita, vigas, né? E a viga tinha o seu ferro, né? Só que ela não estava totalmente Cheio de concreto. Não, perfeita. Estava faltando um ferro, daqui a pouco faltava um arame, né? E estava sendo construída, e aquela estrutura não ia suportar a laje que viria, né? Algum relacionamento que não está de acordo, está construindo fora do alicerce verdadeiro, que é de Cristo, da palavra do Senhor, né? E às vezes é assim, a gente vai deixando uma coisinha aqui, um pecado aqui, e a gente vai construindo o início, né? O namoro é o início de uma família, de um relacionamento. Você começa a namorar e depois você quer noivar, né? O início de tudo. E ali já estava começando, mas não da maneira certa, não utilizando das ferragens certas, do cimento certo. E aí eu vi essa coluna por dentro, não totalmente perfeita, e por fora ela começava a quebrar, a rachar, depois que levou a laje, né? Então, vigie, né? Dá tempo ainda, talvez, de quebrar essa coluna, refazer de novo, né? Então, cuidado, né? Às vezes a gente deixa no nosso relacionamento uma coisinha aqui escapar, um erro ali entrar, um pecado, e a gente está construindo um alicerce, mas sem uma estrutura perfeita e adequada na presença do Senhor. Amém. Irmãos, a construção, ela é algo interessante, né? Eu que trabalho um pouco aí com a construção civil, uma viga sem algum ferro, ela não terá resistência. E depois a gente não acha onde está o problema, porque depois está tudo com concreto, a gente não vê mais. E aí depois concretou tudo, concretizou, confirmou, casou, a gente não vê onde está faltando algumas partes daquela viga, daquele alicerce, e aí as coisas vão desabar, às vezes, de repente. E nem sabe, né? Nem sabe aonde estava o erro. E o casamento destruído, queridos, é algo assim que afeta muito a vida da pessoa. Você pode pegar qualquer um aí que está no segundo casamento, homem de Deus, é claro, ou mulher de Deus, você vai ver o quanto sofreu. A gente olha e fala, não, mas o fulano ele não deu certo, e ele separou, e era melhor do que viver mal, e hoje Deus deu outra esposa. Só que você não está vendo o que ele sofreu, não. Você está vendo só por fora daquele quadro. Você não está vendo por dentro daquela pintura, né? Você está vendo só o que está estampado ali por fora. Eu lembro de uma colega que ela se separou, e depois ela arrumou um novo homem para ela, não chegou a se casar, não era marido. E eu lembro que eu, conversando com ela um dia falou comigo, ela Dida, se eu soubesse que ia passar tanta coisa, eu tinha aturado
meu problema lá com o meu marido era menor. Agora, tu olhava para ela, parecia que ela estava bem melhor no segundo relacionamento. No segundo relacionamento, ela passeava mais, aparentava ter mais dinheiro, condição financeira melhor, comia melhor, se vestia melhor. Estava num lugar melhor, numa casa melhor. Tudo parecia ser melhor. Mas eu conversando com ela, ela falou comigo. Ela, Dida, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, rapaz, eu tinha aturado lá o meu casamento. Falei, minha querida, é assim. A gente só vê o que está aparente. E as aparências enganam bastante. E às vezes até a pessoa, por soberba, ela não assume que o negócio está doendo. Ela quer dar uma de bom moço ou de boa moça, quer manter uma aparência bonita. Mas a verdade é que deixam marcas, irmãos, para o resto da vida. Como Deus falou, né? Jesus falou que Deus uniu, não separa o homem. É como colar duas folhas de papel uma na outra. Não tem como separar, só rasgando. Uma vai ficar com partes da outra e outra vai ficar com partes de uma. Esse é um fato verdadeiro. Se eu me separar da minha esposa, ficarão pedaços dela em mim e pedaços meus nela. E aí entra uma terceira pessoa para casar comigo. Essa terceira pessoa, se ela vier de um relacionamento também igual ao meu, ela vem com um pedaço de outra pessoa e faltando uns pedaços dela. Como é que tu ajusta aquelas duas folhas agora? Como é que tu cola aqueles dois pedaços de folha que está cheio de pedaço de um, faltando pedaço dela própria, numa outra folha? É muito difícil, vai ficar uma colagem bem bagunçada, não vai ficar perfeito. Então, às vezes, até para desenhar naquela folha vai ficar difícil. Para escrever uma história naquela folha vai ficar difícil. Então, é bom a gente pensar bastante. Pense bem, veja o que Deus tem falado com você. E nós estamos apenas no namoro, hein? Eita glória! Amém? Mais alguém? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tá, não. Agora tá. Eu acho interessante também colocar que a consequência da separação, né, reflete também nos filhos, né? Porque é os pedaços também aí que o Dida falou, né? Que vai ficando um pedaço, ser também um pedaço, né? Como eu já venho de 3 relacionamentos, na verdade, assim, né, eu não casado ali no papel, né, mas tive 3 relacionamentos, sendo filhos, 4 filhos com 3 relacionamentos diferentes, né? Eu acho que é bom a gente refletir também que quando entrar no casamento, pensar em tudo, né? Até na consequência na vida dos filhos, porque a separação não reflete só em nós, né? Reflete neles e aí fica consequências que não só eles sofrem, né? Eles sofrem, nós sofremos, e fica uma família desestruturada, né? Eu passei isso lá atrás, né? Na situação da minha mãe. Hoje eu não tenho um contato direto com meu pai, né? Hoje, para mim, ele só é mais uma pessoa que existe. Minhas irmãs, né? E depois tivemos um padrasto, que foi um pai maravilhoso, que hoje também não temos contato. E hoje eu vivo isso na minha vida, né? Eu não casei, mas hoje eu tenho consequências a respeito disso também com os filhos, né? Então é importante que todos os jovens pensem mesmo, né? Que não é só a sua vida, é a vida dos seus filhos, né? Porque às vezes você pode sair desse casamento sem filho nenhum, mas se você sair com filho, né? Então sofrimentos que você não está acarretando só para você, mas para eles também, né? Eu só queria deixar essa observação, porque nisso também eu vejo aí os pedaços, né? Não é só os seus pedaços, são os pedaços dos seus filhos também. Amém. E, irmãos, esse estudo,
nós estamos fazendo, né, visando não haver separação. Não é incentivar os irmãos para namorar. Ninguém precisa de incentivo para namorar, amém? Ninguém precisa, pelo contrário. Precisa de desincentivo para não namorar fora da hora, fora do tempo. Mas nós não queremos estimular os irmãos a namorar. Nós queremos dar aos irmãos conhecimento e capacidade de raciocinar para que não haja separação lá na frente. Porque a separação, é o que nós vamos falar várias vezes sobre isso, o divórcio, ele causa muitos problemas, como a irmã Ana Paula falou, você se separa do marido ou de uma esposa tendo filhos. Depois, para onde o marido vai? Para onde a esposa vai? Onde ambos viverão? Não se sabe. Não sabe aonde a vida levará a mãe e o marido. E o pai, né, daquela criança. Não sabe aonde a criança ficará. Completamente não sabe. Se imagina, mas não se sabe. E aí, o que acontece depois? Como você instrui uma criança dessa no caminho de se honrar o pai e a mãe? Atrapalha até a obra de Deus. Porque como que ele vai honrar o pai? Vai ser muito mais difícil. É mandamento. Não tem como fugir disso, é mandamento e pronto. Então, para a gente ver o quanto a gente pode atrapalhar o nosso filho até mesmo de chegar aos céus. Porque se ele não honrar o pai e a mãe, isso pode implicar na salvação dele. E aí, se houve uma separação e o pai, aos olhos da mãe, não vale nada, a mãe instiga os filhos a entender que o pai não vale nada, ou se os filhos ficam com o pai, parece que o negócio fica assim um pouco pior, o desprezo dos filhos pela mãe parece que fica maior, e aí o pai também alimenta aquilo, e amanhã essa criança começa a amar a Deus, e aí ela lê lá, seu pai e sua mãe devem ser honrados, para que te prolongue os dias na face da terra. E aí, como que essa criança, esse adolescente, esse jovem, vai honrar o pai e a mãe? Vai ser muito mais difícil para ele honrar o pai e a mãe. E aí, a gente vai ensinar diferente? Não, teu pai é separado da tua mãe é separada do teu pai, aí tu não precisa honrar, não. Será que é isso que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe se eles viverem juntos? Não. Então, olha só o quanto que a gente pode atrapalhar toda a sociedade. Não só a nossa vida, mas uma sociedade que se levantará depois de nós. Amém? Então, pense nisso e vamos orar a Deus. Senhor, Deus soberano, eu te peço, Senhor, que tu esclareças, ó Deus, melhor esse assunto no nosso interior, ó Pai, no profundo, no âmbito do nosso espírito, ó Deus, não apenas na nossa mente, ó Pai, mas que isso seja transferido, Senhor, ao nosso íntimo, Senhor, à nossa personalidade, Pai, para que os nossos pensamentos, nossas atitudes, ó Pai, sejam baseadas na Tua Palavra e até mesmo as nossas emoções. Então, em nome de Jesus, toma esse estudo, mais essa aula em Tuas mãos. Esclarece aquilo que eu não consegui expor, ó Pai, de uma maneira que seja mais entendível. Mas Tu conhece, ó Deus. Tu podes, Pai, colocar esse assunto mais claro na nossa vida, na nossa prática diária. Muito obrigado. Recebe esse período aqui em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para os nossos irmãos ouvintes daqui e daí. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula daqui a 15 dias, novamente, que será dia... Que dia seremos daqui a 15 dias? Não, estaremos no retiro de carnaval. Então, não será daqui a 15 dias. Será, então, daqui a
30 dias a princípio. Não teremos a aula daqui a 15 dias e como a aula é de 15 em 15, só teremos daqui a 30 novamente. A paz do Senhor. Boa noite. Que bênção, glória a Deus. Estamos sendo abençoados demais com esse estudo. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha retido cada conselho, cada exemplo, cada situação esclarecida aqui através desse estudo e que Deus te abençoe muito e até o próximo programa. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.